Bom dia! Bom dia, meu irmão, minha irmã. A graça do Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a vida de cada um de você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Onde que você vê essa mensagem? A grandeza, o poder do Senhor deixar poderosamente todo tipo de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, nesta manhã, o poder do nosso Jesus Cristo tem nos abençoado em nome de Jesus. E hoje, de novo, peço que Deus está falando as bênçãos de Deus na vida da família. Família, parentela, pessoas que estão próximo da sua casa ou até mais longe. Como, por exemplo, genro, sogro, que não é tão próximo como seu esposo, como seu filho, mas toda a parentela, toda a sua família seja abençoada de maneira poderosamente em nome de Jesus. E hoje eu peço que daqui a pouquinho Deus possa falar no coração, fazer uma coisa muito séria na família, que muitas vezes as bênçãos do Senhor não está derramando, às vezes, como gostaria, às vezes a certeza que não é Deus que está deixando as dificuldades na sua vida, mas as pessoas não têm tendo a oportunidade de ter uma vida diária, segundo a palavra de Deus. E quando eu estou pedindo essa mensagem para falar no coração da vida de cada um de você, inclusive de mim, eu também faço parte da família, da minha parentela. Cada um da nossa família tem as suas lutas, as provações. Mas hoje Deus vai falar como deve ter uma vida, quebrar todo tipo de maldição, de chateações que tanto interfere na sua família, na sua parentela, com as pessoas muito próximas, dentro de casa, às vezes está dentro de casa, nem está podendo nem conversar direito, às vezes nem de maneira nenhuma. Mas Deus vai falar daqui a pouquinho como nós, se quiser tomar posse, as bênçãos do Senhor vai falar. Como deve ter uma vida, quebrar todo tipo de maldição hereditária na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Mas antes eu peço a cada um de vocês, não esqueça do nosso canal Pastor Antônio Cosme, do YouTube, Instagram e Facebook. Eu peço para você, meu irmão, porque é necessário, porque a palavra do Senhor é através da internet. Que a palavra do Senhor possa levar em vários lugares dessa terra, que as bênçãos do Senhor que falar nessa mensagem vai levar e abençoar várias pessoas que tomam posse. Centenas, quem sabe milhares de pessoas. Deus possa derramar uma unção poderosa na vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Então, inscreva-se no nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube, dá o sininho, dá o like e compartilhá-los. Amém? Em nome de Jesus. Isso não paga nada, eu sempre falo, e nos ajuda tanto. Então, agora eu gostaria que cada um de vocês tomar bastante atenção, se puder, lá no livro de Deuteronômio, para começar, Deuteronômio, que Deus vai falar de uma forma clara, que Deus que fala. Deus usa o homem ou mulher de Deus para trazer a palavra de Deus através no coração de todas as pessoas em nome de Jesus. Amém? Então, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, dizendo assim: os céus e a terra tomos hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente, toda a sua família, a sua parentela.
amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Então, essas bênçãos que Deus está falando na vida de toda a família, que essa parte, por exemplo, é uma hierarquia que Deus colocou exemplo dessa palavra sobre Abraão, Isaque e Jacó. São a hierarquia. É o pai, o segundo e o terceiro Jacó. E seria bom que toda a família vivesse uma vida agradável e perfeita, à vontade do Senhor na vida de cada um de nós. Mas sabemos que todos nós somos dependentes dele. Nem todas as pessoas querem tomar posse, obedecer ao Senhor. Porque a palavra do Senhor está falando no versículo 19 muito forte, dizendo: os céus e a terra tomo a hoje por testemunha. Deus está falando, todos nós, dizendo, testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. A vida e a morte, está mostrando. E a bênção e a maldição. Olha, essa parte, duas coisas muito diferentes, mas mesmo importante quanto vida. Eu creio que todos nós queremos ter vida, vida em abundância. Ninguém quer por si só morrer. Mas Deus está falando a vida ou a morte. Esse é o testemunho que Deus está falando. Assim também Deus está falando a bênção ou maldição. Eu creio que ninguém das pessoas normais não quer maldição, mas quer a bênção. Mas muitas vezes as pessoas não querem obedecer a Deus. Muitas vezes as pessoas falam que ama a Deus, mas nunca vai concordar com a palavra dele, obedecê-la. Faça segundo os seus preceitos, seus interesses, o seu sentimento, essas coisas que você acha que é apropriado, correto aos seus olhos. Mas Deus, a palavra do Senhor, veio para nos abrir entendimento que Deus é Deus. E quando dou exemplo dessa mensagem, o exemplo, essas maldições hereditárias, é porque as pessoas não, às vezes, não estão obedecendo a palavra de Deus. Daqui a pouquinho você vai ver. Porque a palavra está dizendo assim, no 19 ainda: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deus não quer que tenha prazer você, da sua família, sua parentela, viver com morte na sua família, nas pessoas mais próximas. Mas você quer vida em todos os preceitos. Pai, mãe, filhos, netos. Deus está falando. A benção, a maldição. A benção saber, tem que tomar posse. O que você quer? E falando, escolhe, pois, a vida, para que a vida, que vivas tu e a tua família, toda a sua hierarquia, suas parentelas, digamos, falei com essas palavras bem
complicado. Então você entendeu, meu irmão, que essa mensagem que Deus quer que as bênçãos do Senhor estejam derramadas na vida, na sua casa, na sua família. Mas muitas vezes, tantas pessoas nessas mensagens, muitas pessoas estão pedindo oração, pedindo, olha, ora sobre a minha família, ora sobre o meu esposo, ora para minha esposa, ora para enfim, para o filho, para a filha. Meu irmão, claro que Deus tem usado a gente trazer a palavra do Senhor e também orar, interceder, para que a graça eu possa abençoar grandemente. Mas a palavra do Senhor, principalmente aquele homem, aquela mulher que conhece a palavra do Senhor, toma posse. Muitas contendas que dá dentro da própria casa. Não era necessário, por falta de desobediência a Deus. Desobediência o pai da casa. Pessoa desobediente, a mãe. Às vezes o filho quer ser obediente ao pai, às vezes o pai não tem a mesma respeito para com seu filho, ou sua filha, ou sua esposa. Além de você não obedecer a Deus, não está respeitando a sua família, que a vida que Deus está derramando sobre você é de bênção, não de morte. Que as bênçãos do Senhor quer que seja nenhum tipo de maldição na vida de cada um de você. Todos os seus filhos, ele tem que ser feliz no colo do pai, da mãe, do neto para com o vô e vice-versa. Porque nós somos bênçãos do Senhor e não de maldição. É preciso saber, porque Deus coloca o que você quer tomar posição na sua vida, o que você quer viver. Olha, muitas vezes as pessoas dizem assim, puxa, mas você está falando, tantas contendas estão acontecendo na minha casa, ou nas famílias, ou parente, ou parentela, longe. Pessoas que não querem nem conversar mais um com o outro. Às vezes no próprio lote, no mesmo apartamento próximo, ou na próxima casa. São guerras malignas da morte, da maldição, porque não está obedecendo a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Isso é uma grande verdade. Seria bom que todos os dias trazer somente, fazer meia hora ou 20 minutos, ou quanto tempo que for, apenas orar e interceder. Mas tem que trazer a palavra de Deus para abrir o entendimento na vida de cada um de você, meu irmão. Você já conhece, mas Deus quer abrir abrir os seus olhos. Eu gostaria que você pudesse agora ir lá no livro da carta, na verdade, carta de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Poderosamente. Que Deus quer que as bênçãos do Senhor sejam na vida de cada um de nós. Quebrar todo tipo de maldição. Mas é preciso você querer. Deus não quer, obriga ninguém. Ele apenas coloca a palavra de Deus. Repetindo de novo. A vida ou a morte. Você tem que escolher qual das duas você quer viver. Entre na sua casa, da sua família. Ou se você quer uma bênção ou uma maldição. Porque Deus já falou. É um testemunho. Você é livre de tomar a sua posição. A palavra do Senhor lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, está dizendo aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão
chegasse aos gentios, por Deus, Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito de Deus. Não precisa de passar tantas lutas que está passando. Não deveria. Muitas vezes as pessoas, elas querem viver segundo o seu interesse. Mas esquece que nós somos dependentes, a palavra de Deus falou. Esse testemunho eu coloco na sua frente. Você tomar a sua decisão. Vida. Deus quer te dar vida, derramando vida em todo tipo de preceito, em vida completa, na sua vida, na sua família, em todas as parentelas. Mas se não quiser a vida de bênção, mas já vai para seguir nas pessoas, na morte. É difícil falar, mas a palavra não é do homem, é do Senhor. Às vezes a briga, as contendas, ódio, briga dentro das parentelas. Eu estou falando das maldições especificamente dentro da parentela, dos familiares, problemas familiares hereditárias. Não estou falando em outros tipos de problemas. Mas essa mensagem que Deus está falando é para que fortalecer a família, que restaura, que tem uma vida agradável e perfeita à vontade do Senhor. Deus quer que nós levamos uma vida agradável, perfeita, segundo os preceitos do Senhor. Deus colocou o próprio Jesus Cristo, pagou um preço muito grande para quebrar toda a maldição da lei, para a gente ter uma vida na grande bênção, viver pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor na vida de nós, ainda que nós não merecemos, mas Deus pagando o preço. Entregou teu Filho único, unigênito, para limpar de todos os nossos pecados, nossas maldições. E as pessoas não querem obedecer a palavra do Senhor. Repetir de novo. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tirou. Não precisa ser mais maldição na sua vida, na briga da sua família, na parentela. Respeitar a palavra de Deus, respeitar entre os seus familiares. É a palavra de Deus. E dizendo ainda, fazendo-se maldição por nós. Isso Jesus Cristo fez por nós. Mas quer obedecer a Deus. Obedeça, viva uma vida agradável aos olhos do Senhor. Tenha agradável aos olhos, respeite com seu pai. Respeita a mãe. Todos os seus familiares respeitam um para com o outro. É bênção. Não o contrário da maldição de ninguém, não é bom. Mas a palavra do Senhor dizendo ainda no mesmo versículo 13 ainda, dizendo, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso dentro da lei estava falando. Mas quem pagou o pecado que nós cometemos foi através do Filho de Deus. Que todos nós somos pecadores. Fomos gerados em pecado. Mas não é hoje mais precisar viver pecando. Mas ter uma vida, eu sou apenas um pecador, mas nunca pecando diariamente, guerreando contra ninguém. É a palavra dizendo no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo.
Nós não era um homem ou mulher judeu, mas por adoção, Deus pagou o preço, o sangue de Cristo, todos como filhos de Deus, por adoção, pela hierarquia da lei, da lei da palavra de Deus. Então eu te peço, meu irmão, um conselho espiritual que eu estou te falando. É difícil aos olhos humanos, mas não é impossível para Deus abençoar você. Em todos os preceitos, Deus quer nos abençoar grandemente na sua vida. Obedecer a palavra de Deus, obedecer aos seus familiares, em nome de Jesus. Eu peço a você também mais 2 versículos para a gente orar. Está falando aqui lá no livro, na carta dos Efésios, poderosamente. Bem breve. Olha que as bênçãos do Senhor estão derramando grandemente na vida de cada um de nós. Efésios 6. Glória a Deus. Santo é o poder, a graça, a bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Efésios 6, 16. Já. Em nome de Jesus. Marquei aqui, daqui a pouco fiquei misturando as coisas. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor de toda honra e toda glória. Glória a Deus. Amém? Mais uma mensagem, mais uma referência de Deus falando. Nessa parte, Deus está falando que quebrar a maldição é só Jesus Cristo. Toda maldição que tem você, o único que pode quebrar é Jesus Cristo. Que está dizendo, tomando sobretudo o escudo da fé. É preciso ter fé, confiança, porque Cristo já pagou o preço do que você cometeu, que nós cometemos. Não tem muito de maldição vir mais na sua vida, mas não, meu irmão, minha irmã. Mas tem uma vida agradável e perfeita à vontade do Senhor, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, que o diabo ele quer destruir toda a família. Você não vai querer dar a oportunidade para o diabo. Essa mensagem que Deus está falando é para que as bênçãos do Senhor sejam alcançadas na vida de cada um de você, na sua família. Em nome de Jesus. Dizer mais ainda, essa mensagem que está falando, que Deus está falando. Não deixa brecha para o maligno, para o diabo. Não deixa, porque ele é sujo. Ele não vai te agradar você nunca. Às vezes, aparentemente, achando que quando o filho está falando alguma coisa contra o pai, contra a vontade do pai, mas a verdade, você está obedecendo não ao pai, você não obedecendo as pessoas da sua casa, mas está dando a oportunidade para o maligno. Infelizmente é isso. É a palavra que Deus está falando. Então quebra todo tipo de maldição para ter uma vida agradável e perfeita do Senhor. Em nome de Jesus. E Tiago está falando também sobre capítulo 5, 16, está dizendo aqui, ó, grandemente, dizendo assim, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver algum cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai as vossas culpas, uns para com outros. Orai uns pelos outros, para que sarareis. E a oração feita por muitos, por poder, muitos seus efeitos. Meu irmão, em resumindo, essa palavra está falando, Deus está falando para pedir perdão, perdoar. Se nós não pedir perdão, não perdoar, como pode ser perdoado, meu irmão?
Como quebrar aquela maldição, aquela briga, aquela contenda, adultérios, bebidas, são tudo tipo de maldição. Quebra, não dá brecha, obedeça a Deus, com carinho, com perdão um para com o outro. É difícil, às vezes, é difícil, mas a palavra diz que dizer perdão. Então nós temos que perdoar um para o outro, arrepender, ter o arrependimento, pedir perdão sempre, em nome de Jesus. E sobre a mensagem que eu estou falando, terminando, palavra muito forte que está falando também, mas a palavra nunca é do homem, mas é a palavra do Senhor. Se você quer ouvir as bênçãos, Deus já derramou sobre a vida de cada um de nós. Essa família seja transformada a partir de hoje. Ouve a palavra do Senhor. Obedeça a Deus. Toma posse da bênção. Vida. Não o contrário. Porque a palavra do inimigo ele não veio para agradar, não. Veio para destruir. Em Tiago 4, 7, está falando, é 7 mesmo. 4, 7, dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós temos que sujeitar a Deus, ainda que a dificuldade está passando. Sujeitai a Deus. Por luto que está passando, sujeitai a Deus. Mas, a palavra dizendo ainda, versículo 7, 4, 7, em Filipenses, em Tiago, falando que e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É preciso você sujeitar a Deus o tempo todo. Quando você buscar e permanecer todos os dias, o diabo vai fugir. Fugiu o poder, a alegria, a abundância, respeito um para com o outro, a sua casa. Quebra toda maldição, todo tipo de contenda. E busca ter uma vida agradável e perfeita à vontade do Senhor. Porque Deus é bom. Deus é agradável e perfeito à vontade. Todos aqueles que querem tomar posse da palavra dele. Nós não podemos orar apenas do homem para o homem. Mas essa palavra é do Senhor, que fala do coração de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Que todas as pessoas agora tomem posse dessa mensagem em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, Pai, muito obrigado, Pai. Todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra do Senhor, essa quebrando a maldição hereditária, que seja quebrado, Pai. A partir de agora, essa família seja transformada, que obedeça a Deus, tenha perdoar um para com o outro, respeitar um para com o outro, tenha obedecer a palavra do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou um preço muito grande que nós cometemos. Ele limpou de todo o pecado, todas as coisas que não foi correto, mas Deus limpou sobre nós. Senhor Deus, Pai Santo, poderoso, todo homem, toda mulher que não quer, até então, não tinha tomado a posição, obedeça às bênçãos do Senhor. O testemunho do Senhor foi muito forte. No livro do Deuteronômio 30, 19 e 20, fala de novo, e Deus vai falar no seu coração. Obedeça a Deus, e a graça do Senhor possa nos abençoar poderosamente todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai poderoso, todas as pessoas que estão doentes, todos enfermos, seja em casa, nos hospitais, em todos os lugares, ó Pai. Pessoas estão ansiosas, chateadas, com todos os problemas que estão passando na sua vida, Pai. Visita e sustenta e abençoa na vida deles, meu Pai. Nesse momento, Pai, tantas famílias agora estão precisando do teu refrigério do Senhor, Pai. Quebra
todos os dardos inflamados que terem destruído sua casa, dessa família. Que Deus, Pai, seja misericórdia na vida deles, meu Pai. Não porque às vezes que eles merecem deles mesmos, mas a tua bondade, o Senhor alcança e muda a história na vida deles a partir de agora, em nome de Jesus. Todas as pessoas, ó Pai, que estão afastadas da presença do Senhor, volte. Que o poder, a tua graça, a misericórdia seja resgatado para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.